Opa galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai fazer um videozinho rápido. Eu queria até pedir desculpa, eu não tô conseguindo postar tanto vídeo, pessoal, porque eu tô trabalhando pra caramba, tô até com o olho meio vermelho aqui de tanto que eu fico olhando pra tela do computador. Então tá corrido pra mim, mas eu tenho algumas ideias de vídeo engatilhado, quero gravar, mas tô na correria. E aí, pessoal, pra manter o canal alimentado, eu vou estar fazendo esses vídeos que eu só ligo a câmera, falo direto com o microfone, não tem roteiro, não tem script, não tem nada. Geralmente, inclusive por meio dos comentários que vocês postam aqui, tá? E aí eu vou tirar as ideias desses comentários ou juntando alguma outra ideia que eu tenha também e vou tacar ali um vídeo aí pra gente ter conteúdo no canal por enquanto, né? Por conta dessa etapa que eu tô passando aí, que eu tô ralando pra caramba. Mas, vamos lá. A motivação do nosso vídeo é o comentário aqui do Marcos Frederico. O Marcos Frederico comentou o seguinte: Man, você pode fazer um vídeo sobre se as DDR3 vão durar muito tempo ainda? Show de bola, Marcos, obrigado pelo comentário e vamos bater um papo sobre isso aqui. Lembrando que eu não vou entrar muito em termo técnico, velocidade, não sei o que, etc. Vai ser um bate-papo descontraído sobre a minha perspectiva, a minha percepção, se as memórias DDR3 vão durar tanto tempo, tá? E para ter essa linha de raciocínio, eu queria fazer a seguinte ideia de concepção. O seguinte, a gente tem até hoje no mercado, né? Quando eu falo mercado, é ter procura, alguma procura. As memórias DDR2. Aí você fala, não, mas ninguém compra DDR2. Eu que mexo com hardware antigo, posso te dizer, sim, tem quem compre DDR2. Dois motivos. O mesmo motivo que tem gente que compra carro de placa preta, tá? Que é um motivo mais, vamos dizer assim, nichado, ou seja, o pessoal quer para colecionar, tem um computador antigo que não quer perder, ou então deu um defeito na memória e quer manter ele mesmo assim, mas não é aquele cara que vai querer aquele computador para o seu dia a dia de trabalho necessariamente, tá? Então a gente tá colocando aqui a primeira percepção da pessoa que vai ter a memória DDR2, tá? Por ser colecionável, ser um item que a pessoa nutre algum apreço e quer manter ali na coleção da pessoa. Mas, porém, contudo, todavia, nós temos vários kits de computadores 775 e Pentium 4, 775 AMD, com processadores Pentium 4, Core 2 Duo e etc, que ainda usam isso. Por exemplo, o meu QX 9650. E como vocês viram nos vídeos que eu fiz aqui dele, ele é bastante competente para tarefas do dia a dia. Só que aí você pode parar para pensar, mas peraí, aquele teu kit do QX 9650 é um kit surreal em termos de, vamos dizer assim, preço que ele custava na época e raridade, concordo plenamente, não é parâmetro. Mas a gente não está falando de DDR2, a gente está falando de DDR3. E é aí que está o pulo do gato da minha linha de raciocínio. Acompanha comigo. Memória DDR2 teve o seu uso, vamos dizer assim, bastante intenso até ali os anos 2010, vamos dizer assim. Ainda tinha muita gente que usava DDR2. A gente vê que teve um declínio muito grande nos próximos anos e hoje em dia raras são as pessoas que compram um computador novo com DDR2. Não faz sentido. Novo, que eu falo assim, a pessoa está indo lá procurando um computador para ela trabalhar, para fazer alguma coisa. Só que, pessoal, as DDR3 elas já tiveram um salto de desempenho bem bacana, tá? Ao contrário do que eu tô vendo aí, a cada vez que a tecnologia vai aumentando. E é normal, né? Cada vez que a tecnologia vai aumentando, vai ficando mais difícil de você ter um salto, vamos dizer assim, de desempenho tão gigantesco, né? Porque vamos dizer que os recursos intelectuais para aquilo precisam ter uma virada de chave para você poder ter um desempenho, um aumento de desempenho tão astronômico, né? Por isso que o pessoal até criou a lei lá de... Esqueci agora o nome certinho, que tem até Moore Laws, né, que é a lei de Moore, né? E aí o pessoal colocou que vai ter um salto, nessa lei colocou que teria o dobro de salto por geração no aumento da litografia, até que não tivesse mais como evoluir, né? Isso a grosso modo, você pode pesquisar lá e ler direitinho o que significa essa lei. Bom, mas com isso a gente tem a seguinte perspectiva do meu ponto de vista. Bom, se a gente teve até ali mais ou menos 2010 muita gente usando DDR2 ainda, mesmo já tendo DDR3 há algum tempo, quando que vai ser o declínio das DDR3? Aí eu vou me apegar a outro ponto que eu falei. Bom, a gente tem os kits DDR2 mais caros ainda sendo utilizados, como um QX 9650. Já no caso da DDR3, como teve um salto geracional muito bacana, em alguns casos
a DDR3 rodando ali a 2133 vai ter o desempenho de um kit de entrada DDR4, às vezes até um pouco melhor por conta da tal da latência. Aí eu te falo, DDR3 na minha perspectiva, aí eu vou ser um pouco taxativo aqui na minha perspectiva. Ela vai ter sua vida útil ainda para pelo menos uns 10 anos na frente, até ali 2030, 2030 e pouquinho, no sentido do seguinte, qual aplicação que você vai utilizar? Até para aplicações básicas assim de edição de vídeo, tá? Desde que você tenha um processador multicore antigo, tipo um Xeon, com bastante núcleos, ou outras atividades que não vão demandar uma extrema agilidade ali de comunicação entre os programas que estão sendo executados e as memórias cache e o processador, você vai usar a DDR3 tranquilo. E a DDR3 vai atender ainda aquele público-alvo que precisa acessar a internet ou acessar um ambiente externo para poder estar trabalhando, uma VPN, alguma coisa do tipo. Então, do meu ponto de vista, pelo menos 10 anos para frente ainda, você consegue usar a DDR3 para trabalhos simples e ainda assim vai ter essa longevidade no sentido de que você ainda vai poder usar para fazer esses trabalhos. No entanto, contudo, todavia, vamos perguntar então com relação à longevidade em termos de mercado. Eu vejo, pelo menos no cenário do mercado nacional, nas lojas mesmo que vendem, porque hoje se você vem aqui e digita a memória DDR3, você vai ver, ó, tá vendendo, tirando o AliExpress, vamos falar de loja no Brasil. Você encontra no Mercado Livre, você encontra no Magazine Luiza, Amazon, etc. Você ainda encontra a memória DDR3 pelos grandes varejistas, vamos dizer assim. Agora, DDR2, você vai encontrar mais de marketplace, ou seja, ó, Mercado Livre, você tem até na Kabum ali, mas esse na Kabum geralmente vai ser resto de estoque, ou então a pessoa que está revendendo pelo open box, ou seja, é uma coisa que já não tem uma fabricação para venda, porque não vai ter mais essa procura tão grande. Então, daqui a 10 anos, eu vejo isso aqui acontecendo com a DDR3. Você ainda tem a utilidade prática, mas você não vai ter mais a longevidade de mercado, ou seja, você não vai encontrar mais no mercado para vender, entendeu? Você não vai encontrar tanto em lojas como Kabum, varejistas, etc. E aí vamos ao outro ponto da tal da longevidade, jogos. Cara, é um pouco difícil de prever, porque assim, a gente vê que, por exemplo, quando eu era mais novo, criança, etc., a gente tinha um real desafio das placas de vídeo para rodar os jogos. Por exemplo, a gente tinha aquela época do Crysis, consegue rodar o Crysis, não sei o que. Porra, meu irmão, eu vou ver se eu acho essa foto. No computador dele, quando ele montou, tinha 2 placas de vídeo, onde cada placa de vídeo dessa tinha 2 chips gráficos. Eram duas 2970X2. Era a placa de vídeo topo do topo do topo. Tanto que ele comprou uma fonte de 1000 watts para alimentar essa placa de vídeo. Eram 2 no caso, né, em Crossfire. E puxava um TDP lascado, uma energia cabulosa. E tinha dificuldade para rodar, sei lá, um Need for Speed Underground. À medida que foram saindo aqueles jogos, a placa de vídeo apanhava, entendeu? Só que com o avanço a gente notou que as placas de vídeo estão bem avançadas, de tal modo que tem muitos jogos que não desafiam tanto elas hoje. No sentido do seguinte, qualquer ser humano normal que quer se divertir num jogo de campanha está satisfeito com 30 frames por segundo. Entendeu? Isso para mim é uma afirmação universal. Qualquer ser humano normal, não um super ultra mega gamer competitivo, vai jogar com a placa de vídeo tranquilamente que rode os seus jogos entre 30 e 60 frames, tá? No mínimo 30 frames. E para aquela época, rodar isso daí era muito difícil. Tá, mas espera aí, a gente tá falando de memória, agora tá falando de placa de vídeo, não tô entendendo. Então vamos entender. Se as placas de vídeo sofriam um pouco naquela época para rodar os jogos, e a coisa meio que virou um pouco de figura, porque hoje a gente tem placas de vídeo que rodam os jogos a 300 frames, 400 frames, e às vezes um jogo com um gráfico fodido, sabe, cheio de tudo no ultra e cabuloso, rodando a mais de 100 frames, 200 frames. Então a gente vê que hoje não tem essa dificuldade de rodar um jogo com placa de vídeo. A mesma coisa acontece com as memórias. Hoje está mais se discutindo o volume de memória que você precisa para rodar um jogo do que realmente a velocidade, entendeu? Então assim, com a memória DDR3, tu vai conseguir continuar rodando tudo daqui a 10 anos, muito provavelmente do meu ponto de vista, tá? Por quê? Porque a frequência versus latência que ela entrega se compatibiliza sempre com a frequência versus latência da próxima geração, das iniciais da próxima geração. O que eu estou querendo dizer? As topo de linha das DDR3, por exemplo, quando você pega e faz a dobradinha entre frequência e latência, frequência, vamos dizer assim, que é a velocidade que ela consegue comunicar os dados, e latência é o tempo de resposta desses dados, né? O quanto que ela demora para tipo assim, ó, toma aí, processador,
tá entregue os dados, com o tempo que ela tá ali, ó, processando os dados, processando, tipo, não é ela que processa, é o processador, tá, gente? Eu tô falando rodando ali nas memórias, né, pra gente só tentar diferenciar um pouquinho a questão da frequência com a latência. Mas isso aqui não é uma aula, um tutorial, nem nada, como eu falei, né, eu ia tentar evitar falar de coisa técnica, né, mas a gente precisa pelo menos falar disso. Quando a gente enxerga frequência versus latência, a gente vê que cada geração que muda, a latência sobe, a frequência também sobe. E aí, geralmente, observe o que está acontecendo com o DDR4 e DDR5. DDR4 acabou de estar começando a ser substituída pelo DDR5, só que você pode ver que não existe quase nenhuma diferença de desempenho das DDR5 iniciais com as DDR4 iniciais, porque o salto de frequência não compensou o salto de latência. Entendeu? Então, mais lá para frente, à medida que o pessoal consegue diminuir essa latência e aumentar muito a frequência, aí que a outra geração começa a fazer uma puta diferença. Eu notei essa diferença muito maior quando foi da DDR2 para DDR3. Da DDR4 para DDR5 tá muito pequeno ainda, e sem contar os preços, né? Muito caro. Então, volto a dizer, enquanto o volume de memória for o que realmente importar para você conseguir rodar os seus jogos, DDR3 vai estar valendo. E aí fica difícil prever uma data específica em que eu posso te dizer assim, porra, se você não tiver uma memória aí que está rodando a 5.000 GHz no mínimo, que agora mudou a métrica, né? O pessoal não fala mais em termos de frequência, fala não sei o que, transfers, eu preciso até me atualizar com relação a isso aí. Você não vai estar, eu acho que inclusive não é nem giga, eu tô errado aqui na quantidade, acho que é mega, mas enfim, tô fazendo de cabeça aqui, tô meio tumultuado, acabei de sair da academia, mas ó, nesse ponto, enquanto o volume for mais importante, a gente ainda vai estar podendo utilizar aí memória DDR3 tranquilo, do meu ponto de vista, tá? Agora, se você quer desempenho, você quer última geração, você quer algo funcionando dentro daquele contexto de lançamento, então esquece DDR3, já tem que estar no DDR4 ó, há muito tempo. Então, para concluir, quanto tempo você acha que ainda dura DDR3? Em termos de usabilidade simples, pelo menos uns 10 anos, no mínimo. E olhe lá, pode durar muito mais que isso. Para jogos, também chuta aí esses 10 anos, a depender da necessidade de frequência das memórias para estar executando esses jogos. Se for mais dependente do volume, pode durar até mais. Mas do meu ponto de vista, a gente vai começar a ter uma necessidade de maior quantidade de núcleos, de processadores, e com relação à memória pode exigir mais frequência, etc. Só que só o tempo vai dizer para a gente o que vai realmente mudar no cenário com relação à memória RAM. Porque a memória RAM, basicamente, é como se você precisasse de uma pasta para carregar os seus papéis, né? E aí tem pastas que você vai conseguir retirar o papel mais rápido para entregar para o processador, e tem pastas que você vai conseguir tirar mais lentamente, tem pastas que são maiores, tem pastas que são menores, tá? Então eu acho que memória DDR3 ainda tem uma longevidade boa, mas a gente está falando longevidade na questão do custo-benefício, a gente não está indicando que a memória DDR3 é a melhor memória do mundo possível e etc. Só estamos elocubrando aí, viajando um pouco com relação ao comentário do nosso colega que perguntou aí quanto tempo eu acho que ainda vai durar DDR3. Então vai lá, tasca uma resposta objetiva. 10 anos, pessoal, é o que eu penso, tá? Vai durar pelo menos 10 anos, aí depois começa a virar aí que nem a DDR2. Vai ser difícil de achar, é uma memória que pouca gente vai usar, vai ter pouco setup montado com DDR3, e aí vai cair no ostracismo, e quem vai manter mesmo é gente doida que nem eu que gosta de ter hardware mais antigo, beleza? Então um abraço, galera, se você gostou desse vídeo, vai deixando sua inscrição no canal, deixa o like, faz um outro comentário, pergunta o que você quer ver aqui no meu canal, você acha que tem outra coisa bacana pra gente debater, você acha que eu viajei muito na maionese? Diz aí que a gente vai estar sempre procurando melhorar aí no nosso canal, beleza? Então, valeu, até a próxima e tchau, tchau.